Estamos de volta, lembrando que ontem foi aberta a 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com 4 jogos. Em Criciúma, o Criciúma perdeu para o CSA por 3-1, o Londrina à tarde ficou no empate com o líder Fortaleza em 1-1, à tarde também em Pelotas, o Brasil de Pelotas fez 1-0 no Figueirense, e o Boa Esporte lá em Minas Gerais perdeu para o Juventude por 2-1, a primeira vitória do Chavante e também a primeira vitória do Juventude. A Série B, que tem na liderança o Fortaleza com 10 pontos, em segundo lugar outra equipe do Nordeste, o CSA com 9, em terceiro lugar o Figueirense com 9, e em quarto lugar uma equipe do Centro-Oeste, que é o Vila Nova de Goiás com 9. O Brasil de Pelotas, com a vitória de ontem à tarde, ficou em 10º lugar com 5 pontos. E em 12º lugar está o Juventude com 4. Seu Antônio, falando um pouco da Série B do Campeonato Brasileiro, tem o Brasil de Pelotas e o Juventude. Será que dá para brigar por alguma classificação? Ou as duas equipes vão brigar pela permanência? Qual é que é a sua opinião? Eu não tenho acompanhado muito a Série B ontem. Eu vi o jogo do Brasil de Pelotas com o Figueirense, que ele quebrou um jejum de nunca tinha ganhado do Figueirense, então eu achei que ele está se superando. Eu não tenho certeza como ele não tem acompanhado como ele está no campeonato. A expectativa nossa é sempre que os dois se superem, né? Se superem, se não conseguir chegar nas cabeças, ao menos se manter na Série B, né? Na Série B ali. Isso, Vou pedir para nossa produção aí, para o Pedro, algumas outras fotos então do programa de hoje, né? Falando agora um pouco do Esporte Clube Novo Hamburgo. O Esporte Clube Novo Hamburgo, que apresentou nossa gentileza aí da assessoria de imprensa do Noia, Helenise Martins, mais uma vez, muito obrigado. Ao Henrique, de 26 anos, que ele é natural de Curitiba, né? Já jogou no Paraná Clube, no Gauchão desse ano ele jogou no São Luís de Juí, estava no Guarani de Venâncio. O novo reforço do Esporte Clube Novo Hamburgo, apresentado ontem o volante Henrique. Temos outras fotos aí do programa, o treinamento do Novo Hamburgo na última segunda-feira. Essa foto lá no CT Luiz Carvalho em Porto Alegre, o Novo Hamburgo empatando com o Grêmio em 2-2. O reserva do Grêmio contra a equipe B do Grêmio, ou melhor, o reserva do Novo Hamburgo contra o Sub-23 do Grêmio, que se prepara para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E aí a foto do treinamento do Novo Hamburgo de ontem à tarde, né? O Noia se preparando com tudo. O seu Antônio, será o Novo Hamburgo que no último final de semana estivemos acompanhando no Vale, o Novo Hamburgo perdeu para o Tubarão por 1-0 e agora joga fora de casa diante do Cianorte lá no Paraná. Será que dá para o Novo Hamburgo buscar aquela classificação aí e almejar aquele algo mais aí? É a esperança. Não tenho acompanhado o time do Novo Hamburgo ultimamente. Os treinamentos não têm me permitido, né, de acompanhar muito futebol, mas a expectativa nossa é sempre que o Novo Hamburgo se supere para nos representar bem no cenário nacional aí, né? Exatamente, né? O nosso campeão gaúcho, né? O campeão gaúcho do ano passado, nos próximos dias, no dia 7 de maio, fará um ano dessa grande e memorável conquista. E ontem o Esporte Clube Novo Hamburgo, mais uma vez, já falamos no programa de segunda, os nossos cumprimentos pelos 107 anos, não é qualquer um, né? Não é qualquer um, 107 anos. 107 anos de glória e muita história. O Novo Hamburgo, então, no momento, o terceiro colocado do grupo A, 16, que tem na liderança o Tubarão com 6, a Ferroviária tem 2, o Noia tem 1 e o Cianorte, adversário do próximo domingo, tem 1 ponto. Os outros gaúchos na Série D do campeonato, no grupo 17 temos o São José líder, no grupo 15 a liderança do Caxias. Mas, seu Antônio, falando novamente de atletismo, o seu Antônio que foi muito bem nessas corridas agora recentemente de Esteio e também da cidade de São Leopoldo, como é que está a preparação para as próximas competições e como é que está esse calendário aí? Nós temos feito, o meu treinador tem optado por fazer base ainda e algumas competições de rua, devido ao calendário de pistas ser mais no segundo semestre, quando nós teremos no Rio de Janeiro o campeonato estadual entre 21 e 22 de julho, e depois nós temos o campeonato estadual paulista também, que será 18 e 19 de agosto. Então as competições ficaram tudo para o segundo semestre, então estamos optando para fazer alguns ciclos ainda de velocidade, sempre aprimorando a velocidade, mas priorizando mais uns longos e competindo em corridas de rua para não perder o foco, né? É muito difícil de um atleta se manter com um calendário muito fora. Nós não temos competições de pista
agora no momento, então eu estou priorizando as corridas de rua. Mas sigo trabalhando forte, alguns dias da semana em 2 turnos, outros dias também tem uma folga, né? Trabalho só num turno, não estou muito intenso na musculação, e sim mais em rodagens e trabalho de pista. Então hoje agora está mais suave meus treinamentos, né? Está mais light. Agora como é que tá tive uma trégua, né? Esse treinamento assim durante a semana, o senhor continua treinando diariamente? Em Sinos e em Lomba Grande, sim, né? diariamente. Todos os dias? Os 2 turnos ou um turno? É isso que eu digo, alguns dias num turno só. Antes era quase todos os dias em 2 turnos. Hoje eu tenho alguns dias que eu estou treinando num turno só. Então isso me dá um relaxamento muscular bem significativo. Mas já faz parte da preparação, isso aí. Então daí eu tenho essa competição. Nós temos em agosto também, nós temos em setembro, se não me engano, o Campeonato Estadual Gaúcho. Nós temos competições em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo é com certeza que eu estarei presente, né? No Rio de Janeiro não tenho muita certeza se vou participar, mas em São Paulo com certeza. O Gaúcho será no 7 ou na Sojipa? Não, provavelmente não, será na Exefid, lá da URGS, lá na pista da URGS. Em Porto Alegre. A Vega fez uma parceria com a URGS e provavelmente será lá. Não tenho certeza, ainda tem muito tempo pela frente para definição. Eles definem mais em cima da hora. Então sigo firme e forte, trabalhando, sempre focado, né? Que coisa boa. Falando novamente de futebol, a equipe do Estância Velha, estreou no último sábado no Campeonato Gaúcho de Juvenis B, e o Estância foi muito bem, obrigado. O Estância, que tem uma parceria com o Detroit Futivaldo e também com a equipe do Degafute aqui de Novo Hamburgo, o Estância fez 8-0 na equipe do União de Harmonia, começando então com os 3 pontos no Campeonato Gaúcho de Juvenil B. No Juvenil A, no último final de semana, o Novo Hamburgo, treinado pelo Edinho Rosa, venceu o Santa Cruz em Santa Cruz por 2-1, a segunda vitória do Noia em 2 jogos na competição. Falando do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, que teve bola rolando na última segunda-feira, teve a vitória do aniversariante América Mineiro. O América Mineiro, que completou 106 anos, venceu por 2-1 ao Vitória da Bahia no Independência. Com esse resultado, que complementa a rodada número 3 do Brasileirão, a liderança é do Flamengo. O Flamengo, que recebe no próximo domingo o Internacional às 16 horas no Maracanã com 7. Em segundo lugar, o Corinthians com meia dúzia. Em terceiro lugar, a América Mineiro com 6. Em quarto lugar, fechando hoje o chamado G4, outro mineiro, o Atlético Mineiro com 6. Em quinto lugar, o Atlético do Paraná com 5. Em sexto lugar, o Botafogo do Rio de Janeiro com 5. Hoje, se terminasse a competição, as 6 equipes que estariam classificadas para a Libertadores da América do ano que vem. Em sétimo lugar está o São Paulo com 5. Em oitavo lugar, o Palmeiras com 5. Em nono lugar, Vasco da Gama com 4. Em 10º lugar, fechando a primeira parte da tabela, o Internacional com 4. 11º lugar, o Fluminense com 4. Em 12º lugar, o Grêmio com 4. Hoje, essas equipes, entre o 7º e o 12º, entre o São Paulo e o Grêmio, as equipes que estariam classificadas para a Sul-Americana do ano que vem. O 13º hoje é o Bahia com 4, em 14º o Sport Recife com 4, em 15º a equipe do Santos com 3, em 16º a Chapecoense com 2. Na zona de rebaixamento hoje, no momento, o Vitória com 1, o Cruzeiro com 1, o Ceará também tem 1 ponto e o Lanterna, o Paraná com 0, o Paraná que não pontuou em nenhuma das 3 rodadas no momento, lembrando que o jogo Santos e Vasco ficou para o próximo dia 16 de julho, então no domingo, 4 da tarde, Flamengo e Inter, e às 19 horas na Arena, teremos o jogo do Grêmio contra a equipe do Santos. Seu Antônio, falamos no primeiro bloco do Grêmio, falando do Internacional. O Internacional, nesse momento de reconstrução internacional, que no último domingo fez um bom, ao menos na minha opinião particular, fez um bom jogo diante do Cruzeiro, mas está buscando aquela afirmação. Qual é que é a sua opinião aí? A minha opinião, o Inter entra sem foco nos jogos.
ele entra sem foco. Ele faz um primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, ele faz muito acomodado, ele não tem garra. No segundo tempo, ele faz um jogo espetacular. Foi o que aconteceu contra o Cruzeiro, tem aconteceu contra o Palmeiras. Minutos, exatamente, né? Contra o Palmeiras. E a minha preocupação com o Internacional ocorreu o que ocorreu em 2016, né? Que ele fica jogando bem, mas o resultado não vem. Então, nós temos que mudar essa máxima aí, né? Tem que jogar bem, temos que ganhar. Jogar bem os 90 minutos e temos que ganhar, né? E buscar a vitória. Então é um jogo, é um time que está oscilando muito. Agora, no primeiro tempo ele entra sem foco algum, sem garra. No segundo tempo ele joga ele joga realmente como o time do Internacional. Conforme o torcedor colorado quer. Exatamente. Falando um pouco da divisão de acesso do futebol gaúcho, que teve no último final de semana, a 12ª rodada, o Aimoré empatando com o Pelotas e o Igrejinha perdendo para o União Frederiquense. A classificação do Grupo A no momento tem o Pelotas com 23, em segundo lugar o Inter SM com 20, em terceiro lugar o Aimoré com 20, em quarto lugar o Lajadense com 18. No Grupo B, o Ipiranga lidera com 22, em segundo, Glória com 22, em terceiro lugar, o Tupi com 20, em quarto lugar, o União Frederiquense com 18. Lembrando que o Ipiranga e o Glória, o líder e o vice-líder, estão jogando nesse momento. O Igrejinha, outra equipe aqui da região, equipe do Vale do Paranhana, é o 7º colocado no Grupo B com 7 pontos, 3 pontos na frente do Brasil de Farroupilha. Mas, seu Antônio, falando aquilo que eu não te perguntei, o que o senhor gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse livro aí? Eu gostaria de agradecer sempre também, né, o convite que eu recebo da Vale TV através do seu Valdir, através de você, que é divulgar o esporte, o atletismo master, dizer a todos que eu sigo treinando sempre focado no atletismo, para trazer para o nosso Vale, para o Rio Grande do Sul, resultados mais expressivos. Então, eu fico muito agradecido pelo convite também para participar do lançamento desse livro, que o Carlos, desculpa interromper, o Carlos Mário Pereira da Silva, que recentemente também já tinha lançado outro livro. Ele lançou o primeiro. Inclusive, eu tive o privilégio de ser agraciado pelo Antônio dos Reis com esse outro livro. Exatamente. E agora ele lança o segundo livro sobre atletas. Então, a história do atletismo, né, que ele está passando para as gerações futuras do Rio Grande do Sul, atletas de renome, como o Gabriel Anderson e assim por diante, e os atletas do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. Nós temos atleta de Minas Gerais, nós temos atleta de todos os estados brasileiros. E aí ele segue nessa busca pela história do atletismo como um todo, não só o atletismo master. Então isso, fiquei muito feliz em ser convidado a participar do lançamento com os atletas que fazem parte do livro. Alguns atletas estavam lá. O lançamento foi no último final de semana. Foi na sexta-feira, lá no Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Então, muito feliz com esse convite e só tenho a agradecer a todos a ajuda que me dão pelas redes sociais para seguir focado num treinamento bem difícil, que é o atletismo master. A competitividade é muito grande, a gente tem que estar sempre focado. Então, não dá para perder o foco. Não dá para perder o foco. E as próximas competições eu já passei e sigo treinando para elas, né? E falando assim um pouquinho, rapidamente, nós conversamos em outra oportunidade lá na Rádio Sorridente, da sua biografia. O senhor tinha comentado conosco que são mais ou menos quase 300 corridas e quantos pódios? Não, são mais de 300 corridas, são a média de, eu acho, 300 e poucas, 340, e eu me 330. Lembro que o senhor tinha falado 296 pódios. Dei umas 330 corridas, mais ou menos. Eu participei as corridas, quase todas, um percentual bem alto de pódio que eu tenho na minha carreira. Se eu não estou enganado, aquela vez era 296, agora dá para botar 298, é? Não, dá umas 300. 300 já, umas 300 pódios, aí umas 340, 330 e poucas corridas. É um percentual muito positivo, hein? Eu também tenho o meu histórico lá na minha sala de troféus, lá guardada todas com carinho, e será aberta a quem quiser também. Opa, que legal, então. Está disponível. E o seu
30 segundos do seu recado final aí. Mandar um forte abraço a todos os telespectadores do programa Esporte na TV, da Vale TV, em especial para a Cida Medina, nosso correspondente lá, tá ligado, e o seu Antônio Martins dos Reis também. Quiser deixar um recado aí para o seu Valdir, que está nos olhando. E o seu Valdir Reisman, tudo de bom, melhora, espero revê-lo logo. Um forte abraço a todos. Obrigado mais uma vez aí o seu Antônio de Moraes, aí, ao pessoal de casa que nos acompanhou, e o Esporte na TV volta amanhã aqui na Vale TV, canal 14 da NET, também no Vale TV Play, ao vivo, a partir das 19h30. Mais uma vez, você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado, e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.